Passo a Passo PAI 4.0, perfil básico. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os perfis do PAI 4.0. Como nós podemos ver aqui, nós temos 3 perfis no PAI 4.0, que é o perfil básico, o perfil protocolista e o perfil avançado. Hoje, para esse vídeo, nós vamos nos deter mais no perfil básico, atividade que um usuário básico poderá realizar. O usuário básico, no que diz respeito à criação de documentos, ele consegue protocolar documento físico, consegue também converter documento físico para eletrônico. No que diz respeito a despacho e anexo, ao ser colocado como assinante nos despachos feitos diretamente no editor, o usuário básico consegue alterar o documento que foi marcado. Caso o despacho seja um anexo no formato PDF, o usuário não consegue editá-lo e nem excluir, uma vez que tal exclusão deverá ser feita somente pelo usuário que o marcou ou quem tiver o perfil avançado. O usuário básico, com relação à atividade de distribuição com prazo, ele não consegue distribuir o processo para outro usuário, não consegue tramitar o processo para outro setor. É obrigatório o retorno do processo. Observação: na distribuição com prazo, o usuário com perfil básico não consegue distribuir o processo com prazo e também não consegue fazer juntada por apensação desse processo. Com relação à atividade de distribuição sem prazo, para o usuário de perfil básico, ele consegue tramitar o processo sem retorno do mesmo, retorno de distribuição, e consegue distribuir o processo sem prazo. O usuário básico, com relação ao gerar termo de anulação e exclusão de documento e o editar anexo, ele só poderá anular somente o documento criado por ele. Na juntada de processos, caso o processo seja tipo distribuído sem prazo, os referidos processos sairão da caixa de entrada. Observação 1. Após a juntada de processo, o usuário irá visualizar somente o documento que ele criou. E observação 2. O usuário do perfil básico consegue realizar a juntada, porém não consegue desapensar. O usuário básico irá arquivar somente os processos que foram criados por ele. No que diz respeito à consulta de documentos, o usuário básico irá visualizar somente os processos que ele criou. Bem, eram esses os pontos que nós tínhamos para conversar sobre o perfil básico. Logo retornaremos com outras funcionalidades do PAI 4.0. Obrigado. Em caso de dúvida, esses são os contatos da DGL CEPLAD. pai@ceplad.pa.gov.br e o telefone 91 3194 1501.